Olá, neste vídeo eu gostaria de mostrar para vocês vários exemplos de subconjuntos do plano e analisar quais desses subconjuntos são gráficos de uma função. Vamos começar com este exemplo aqui. Essa curva laranja é o gráfico de uma função? Sim, e é muito fácil verificar se um subconjunto do plano é ou não o gráfico de uma função. Tudo que você tem que fazer é fazer o seguinte teste. Um gráfico de uma função intersecta qualquer reta vertical no máximo em um ponto. Pode não intersectar essa reta vertical, por exemplo, essa reta aqui, essa reta vertical não intersecta a nossa curva laranja, ou se intersectar é exatamente em um ponto. Nesse caso, a curva laranja intersecta neste ponto aqui. Então, qualquer reta vertical vai intersectar o gráfico em um ponto, como aqui, como aqui, como aqui e aqui, ou em nenhum ponto, como no caso desta reta ou desta reta vertical aqui. Então, a resposta é sim. Isto é o gráfico de uma função. A mesma coisa acontece neste subconjunto aqui, que é formado por duas curvas laranjas. Retas verticais, por exemplo, essa aqui, ou não intersectam essa união de duas curvas laranjas, como essa reta vertical aqui, ou intersecta em apenas um ponto, como essas duas, essa reta vertical aqui, ou essa reta vertical aqui. Ok? Então, esses dois exemplos são sim exemplos de gráficos de função. Ok? Vamos lá. E esse exemplo aqui? Será que essa curva laranja é o gráfico de uma função? Bem, essa reta vertical não intersecta a curva laranja, essa reta vertical também não. Essa reta vertical intersecta em apenas um ponto. Porém, existem retas verticais que intersectam a curva laranja em mais que um ponto. Por exemplo, essa aqui intersecta em dois pontos, esse ponto e esse ponto aqui. Então, imediatamente a gente conclui que isso não é gráfico de uma função. A mesma coisa acontece nesse exemplo do lado direito. Essa reta vertical aqui intersecta essa união de duas curvas laranjas em 3 pontos, ok? Então, automaticamente a gente conclui que isso não é o gráfico de uma função, ok? Aqui ela intersecta em essa reta vertical intersecta em apenas um ponto. Só o fato de você ser capaz de encontrar uma reta vertical que intersecta em mais que um ponto automaticamente implica que essa união dessas duas curvas laranja não é o gráfico de uma função. E nesse exemplo à esquerda, que aparece aqui. Esse exemplo é um pouquinho diferente dos exemplos anteriores, porque nos exemplos anteriores eles eram curvas, né? Uniões de curvas, e portanto havia infinitos pontos em cada uma daquelas curvas laranja. Nesse caso, o conjunto, o subconjunto do plano que a gente está estudando, contém apenas 5 pontos laranja que estão aqui. Isto é ou não o gráfico de uma função? Bem, apesar desse conjunto ser um pouco diferente dos outros, é um conjunto finito, você pode aplicar exatamente o mesmo teste que a gente utilizou nos casos anteriores. Então, você vê aqui que retas verticais ou não intersectam esse conjunto de pontos, ou se intersecta, vai intersectar em exatamente um ponto, certo? Então, essas retas verticais aqui intersectam esse conjunto finito em apenas um ponto. E em algumas retas não intersectam o conjunto de forma alguma. Portanto, a gente conclui que esse conjunto finito é o gráfico de uma função. O que acontece
eu já posso adiantar para você é que essa função tem um domínio finito, tá certo? O domínio dessa função aqui é formada por apenas 5 pontos. Esse ponto está no domínio da função, no ponto, esse x, né, está no domínio da função, esse x aqui também está no domínio da função, esse x aqui está no domínio da função, esse x e esse x aqui. Esse conjunto de 5 pontos, desenhados em vermelho aqui, formam o domínio dessa função, ok? Bem, esse aqui é mais fácil ainda, né? Esse aqui é um exemplo como nos outros que a gente já tinha visto. Então, você vê aqui que isso é uma curva, né? Como parece um círculo, eu queria desenhar um círculo, mas não fui capaz. Mas você vê aqui que isso não é o gráfico de uma função, porque existem curvas verticais que intersectam essa curva laranja em mais que um ponto, tá certo? É claro que tem retas verticais que intersectam em apenas nenhum ponto, como essa, ou em apenas um ponto, como essa aqui, mas se você for capaz de encontrar apenas uma curva vertical que intersecta em mais de um ponto, automaticamente isso não é o gráfico de uma função. Ok? É isso.